Paz do Senhor, queridos irmãos, nesse nosso terceiro episódio acerca da provisão divina, eu gostaria de pensar com você na maneira como Deus provê a partir da provisão humana, ainda que pequena e insuficiente aos olhos. Deus tem poder de usar aquilo que o homem tem para dela fazer coisas grandes, maravilhosas. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 6 do Evangelho de João, que uma grande multidão estava indo com Jesus, até que veio a notícia de que João havia sido morto. João Batista, sua cabeça havia sido oferecida numa bandeja de prata. Isso trouxe um impacto muito grande para Jesus, porque era seu precursor, era seu primo, foi aquele que o batizou. E Jesus sentiu profundamente a morte de João, assim também como alguns dos seus discípulos, que eram discípulos de João antes de serem de Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus resolveu atravessar o mar da Galileia e se retirar com os discípulos. Mas a multidão percebeu esse movimento e enquanto Jesus atravessava o mar da Galileia, de barco, eles fizeram o percurso a pé, circundando o mar da Galileia, que era arredondado. Ao chegar do outro lado, Jesus olhou para aquela multidão e a Bíblia diz que com profunda empatia teve misericórdia deles. Então começou a lhes ensinar a palavra de Deus. E à medida em que eles ouviam atentamente a voz de Deus através de Jesus, o tempo foi passando, a tarde foi chegando, era provavelmente entre 3 e 6 horas da tarde, quando alguns dos discípulos começaram a trazer um alerta para o Senhor. Jesus, nós estamos muito longe das aldeias. Esta multidão não tem aonde se alimentar. Seria importante se nós pudéssemos despedi-los. Então Jesus disse a eles: dai-lhes vós de comer. Um dos discípulos de Jesus era um especialista em contabilidade. Filipe disse ao Senhor, João capítulo 6, versículo 7, não lhes bastaria 200 denários de pão para que cada um comesse apenas um pedaço. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Jesus perguntou, alguém tem alguma coisa para oferecer? E André, o irmão de Pedro, disse a Jesus, tem um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele mesmo fez uma pergunta, o que seria isso para tantos? Jesus então mandou chamar o rapaz. E esta é uma cena extraordinária. A provisão de Deus para uma multidão a partir da pequena provisão humana. Jesus certamente perguntou àquele moço, você está disposto a me dar essa provisão que você trouxe para você, para que eu possa, operando um milagre, alimentar este povo? E aquele moço, com plena generosidade, abriu seu coração e confiou a Jesus tudo o que tinha. A Bíblia diz que Jesus apresentou aqueles pães, aqueles peixinhos. Eram pães de cevada, o pão do pobre. Eram peixes tipo sardinha, o peixe mais simples. E Jesus então apresentou a Deus. Mandou que eles se assentassem de 100 em 100, de 50 em 50 e começou a distribuir. Os estudiosos dizem que os judeus, quando estavam em peregrinação, e esta era uma época da Páscoa, eles costumavam levar consigo alguns cestos do tamanho de um prato, até porque eles estavam fora de casa e para não ter que se assentar com os gentios para comer ou usar os talheres dos gentios,
eles levavam este cestinho amarrado à cintura. Cada um deles, assentando-se, colocaram diante de si esse pequeno cesto do tamanho de um prato, e daquele cesto onde estavam os 5 pães e os 2 peixinhos, começaram a ser tirados peixes e pães para aquela multidão. A Bíblia diz que eram em torno de 5.000 homens, as mulheres e as crianças não eram contadas. Então os estudiosos dizem que provavelmente houvesse ali em torno de 15.000 pessoas. Comeram, e a Bíblia diz que comeram até se fartar. Quando todos haviam comido o suficiente para não quererem mais, Jesus ordenou que os discípulos recolhessem o que havia sobrado. E a Bíblia vai nos dizer que haviam sobrado 12 cestos de pedaço. Um número interessante, já que os discípulos eram 12. Talvez isso signifique dizer espiritualmente que eles nunca mais poderiam dizer que não tinham o que dar à multidão. Você percebe que coisa extraordinária? Provisões não são apenas coisas que surgem do nada, criado pelo poder da palavra, pelo bará divino, aquele que chama o nada à existência. A provisão de Deus também pode surgir a partir daquilo que você tem à mão, ainda que pareça simples e ainda que seja avaliado por outros como insuficiente. Porque Jesus costuma usar com sucesso o que os homens consideram insuficiente. Aquele rapaz que saiu de casa apenas pensando em si mesmo, preocupado onde poderia encontrar Jesus, talvez em busca de uma bênção para si, para sua família, para um amigo, mas ele estava preocupado que, em havendo encontrado Jesus muito longe de casa, tivesse como sobreviver. Ele jamais poderia imaginar que aquilo que ele pensou em usar apenas para si seria o que Jesus usaria para alimentar quase 15.000 pessoas. Este foi um milagre tão extraordinário na Escritura e na história do ministério de Jesus, que foi relatado nos 4 evangelhos. Este é o segundo maior milagre público que Jesus realizou. Ficou na história. Precisava ficar na história para que fosse lembrado que Jesus é poderoso para fazer coisas grandes a partir da pequena e talvez até insignificante provisão que o homem possa oferecer. Olhe para a sua despensa agora e não despreze o que você tem. Seja dadivoso, abra o seu coração. Aquele moço, com certeza, tornou-se um ancião, contando essa história para a sua geração, para seus netos e filhos, do dia em que Jesus tomou de suas mãos uma pequeníssima e insignificante provisão aos olhos humanos, para trazer a realidade de um milagre extraordinário. Que o seu coração, como o coração daquele jovem, seja um coração dadivoso, um coração voluntário. Não há nada mais poderoso do que o coração de um voluntário. Não menospreze o que você tem. Seja grato pelo que o Senhor te tem dado e coloque à disposição dele aquilo que ele te deu, ainda que pareça simples e humilde, porque a partir disso, Jesus quer fazer um grande e poderoso milagre que trará solução para o problema de muitas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, a sua mente. Abra o seu coração, abra as portas a quem te pedir ajuda. Seja voluntarioso. Deus vai abençoar a sua vida e não vai te deixar faltar nada, se com a tua pequena provisão Ele puder fazer provisão para muitos necessitados. Deus te abençoe, no nome de Jesus.